bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje 14 de maio. Hoje comemora-se o Dia Continental do Seguro. Portanto, você que está conosco, faça o seguro para a vida eterna. Jesus é quem nos garante isso. Dentro de instantes, o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias estarão falando sobre um tema muito importante. Cuide bem da sua família. Durante este mês de maio, inclusive a nossa igreja está realizando um simpósio sobre a família, você não pode perder. E você ouvirá ainda a continuidade e a conclusão da palavra que nós ministramos durante esses dias. Quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias, Sala de Prosa. Olá, gente boa! Sala de Prosa convocando você para avançar. Amém, mestre? Com você. Nossa conversa de hoje é sobre cuide de sua família. Beleza? Voltamos já já. Começa essa frase, cuide de sua família. Como é que ela chega ao seu coração? Que a família não caminha sozinha, sem ajuda, sem orientação, sem auxílio, sem instrução. Qualquer família. Qualquer família. Até do pastor. Oh, principalmente. A família do pastor não está blindada, né? E compete ao pai e à mãe, ao avô e à avó. Nós. Eita, Estamos nessa, hein, mestre? agora nós estamos Glória nessa, a Deus. Dar diretrizes. E cuidar demanda tempo, dedicação, abnegação, sacrifício até. Ô, gente boa, a pandemia mexeu nas estruturas da família. Várias famílias. Quando você pega no geral, ó, trancou todo mundo dentro de casa. Ô, varão, toda família já teve isso. Todo marido e mulher. Ó, pra você ver aqui, ó. Tá me filmando aqui, Zé? Tá, né? O marido chega e põe isso aqui assim, faz assim. A mulher dele passa daqui a pouco e faz assim. Tá fora do lugar. Ela vai pra lá, ele faz assim. Agora pensa que você não tava junto. Agora ficou junto dentro de casa horas e horas. Aí, ó. Aí ela. Ele. Aí ela. Aí ele pega e faz assim. Já fecha a cara. A família está com os idosos trancados e eles querem sair. As crianças. A minha esposa trabalha como orientadora escolar. Ah, Poderosa tinha? E ela está me falando isso hoje, que muitos pais já não aguentam mais, que os filhos estão no limite máximo e os pais mais complicados ainda. Seus meninos não estão aguentando, Zé, estão arrochados, menino. Imagine você, Gere, uma criança com todo vigor e entusiasmo da vida de criança, presa num apartamento pequeno. É uma loucura. Haja atividade, haja coisa haja criatividade. Exatamente. E haja oração, gente boa. Agora, nessa pandemia, a sensação que eu tive é que as famílias funcionais, que não tinham tempo, às vezes, com a correria da vida, estreitaram um pouco mais. Juntaram mais, ficaram mais fortes. As famílias disfuncionais entraram numa tensão choque que só a graça de Deus para azeitar esse negócio. Olha, nós conversamos aqui numa sala de prosa desse que a crise gera oportunidade. É uma oportunidade para você cuidar do seu coração, cuidar do seu Zé, seu marido, e cuidar da menina aí, sua dona. É uma oportunidade de juntar essa família. Dá umas sugestões aí, mestre, como é que a pessoa cuida da família em plena vacinação e ainda a pandemia está aí. Olha, a primeira coisa que a gente precisa ter para conviver é paciência e respeito à individualidade do outro. O marido não abre a carta da dona, não, tá bem? As cartas da mulher chegam, o marido rasga e abre. Privacidade todo mundo precisa ter. Você tem que olhar a vida pelas lentes do outro.
Então não é querer que o outro seja igual a você e nem querer que o outro viva em função de você, mas você viver em função do outro, para servir. Torna a vida mais leve, mais gostosa, mais agradável. Então, um pouco menos de egoísmo, um pouco mais de altruísmo é talvez a receita para a gente vencer essa crise da pandemia. Os pais não têm mais o apoio direto da escola bíblica todo domingo e alguns pais tinham terceirizado para a igreja a educação religiosa dos filhos. Então agora dia domingo, pais levam crianças para passear, para brincar e uma geração está crescendo sem conexões com a família de Deus, a comunidade da fé. Tá, uma dica aí, mestre. Se perder essa conexão, Jeremias, a gente corre o risco de perder a outra geração. Eu sempre gosto de olhar na Bíblia o fato de 3 gerações. A geração que saiu do Egito, certo, eram quase 2 milhões de pessoas. E aquela geração se rebelou contra Deus e morreu. Toda? Menos 2 pessoas. Por aí. A segunda geração que entrou na terra não foi a geração que saiu do Egito. Foi a geração que nasceu no deserto. Então, todo mundo jovem, de 40 anos para baixo. Olha lá. 40 anos para baixo. Mas aquela geração cometeu um erro. Ela não passou para outra geração. A geração que nasceu na terra prometida, a terceira, não conhecia Deus mais. Então, se o avô não passar para o filho não passar para o neto... Perde a geração do neto. Perde a geração do neto. Ô, gente boa, nós precisamos orar para voltar às escolas e voltar às crianças. E, pastores, eu sei que em igrejas que têm de 100 membros para baixo já conseguiram voltar. Mas igrejas médias, igrejas consideradas grandes, e em grandes cidades, o desafio é brutal. Nós, na pandemia, mestre, o pastor Bruno Barroso criou um culto online de crianças que foi uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu na oitava. Ele ensinou as crianças a desenhar histórias bíblicas. Olha que beleza. E foi, assim, uma resposta extraordinária. E hoje também, além dessas questões, assim, de cada igreja de per si fazer isso, às vezes a igreja não tem essa estrutura, mas tem hoje muitos recursos na televisão, no de programas infantis maravilhosos. Tem, gente. Maravilhosos, que você pode colocar. E outra, já que está mais tempo em casa, tira um tempo aí para estudar a Bíblia, ao redor da mesa. Orar com a família, orar com os filhos, orar com os netos. Antes da pandemia tinha desculpa, não tem tempo. Estou trabalhando demais, não tem tempo para fazer vida devocional. Aqui tá busy. Eles falavam assim, tá até busy. Porque a mulher trabalha, o filho trabalha, vai para a escola, para o balé, para a aula, disso, daquilo. E depois, quando dava dia domingo, mestre, vocês falavam assim, nós trabalhamos tanta semana demais, que não dá para ir no culto. Tá cansado. Nós estamos cansados. Aí o Eterno mandou o Coronga, dizendo, então vamos pôr isso tudo dentro de casa. Aí, quem já buscava o Senhor, buscou mais. Quem não buscava, é seu caso, não buscou. A família que já orava unida, ainda que seja um pouquinho, agora que ama orar unida. Mas a família que não orava, está todo mundo online ou nas séries. E aí? E agora o povo também, irmão, voltando aos cultos, eles estão dizendo, o bicho. Igual você falou um dia desse aí, nós falamos que é só no culto que pega o bicho. Então, cuidar da família é um investimento de consequências eternas. Amém. Por quê? Porque se você não cuida do seu filho, ele não vai cuidar amanhã do seu neto. E não há tragédia maior do que uma geração não conhecer mais a Deus. É uma tristeza, meu Deus. Uma dor cruel. Meu Deus. Cruel. Agora, essa semeadura é hoje. É hoje. Para colher lá na frente. Irmão, pai, mamãe, dedique a isso. Vovôs e vovós e titias, oremos por isso. Pastores, choremos por isso. E vamos pedir a Deus criatividade para que possamos impulsionar a família para perto do Senhor Jesus. Amém. Hoje, pastor, eu vejo em grande parte família de classe média, sobretudo,
ter como preocupação fundamental e quase única dar uma boa formação acadêmica para os filhos, botar numa boa escola, depois o filho escolher um bom curso, uma boa faculdade, depois arranjar um bom emprego e ganhar muito dinheiro. Nada de errado com isso. Mas não há a mesma preocupação e investimento na vida espiritual. Irmão, deixa eu te dizer, ore para o seu filho nascer de novo, sua filha nascer de novo, seu neto nascer de novo, ser transformado pelo poder do Evangelho. Mas os filhos que estão já transformados, oremos para eles serem cheios do Espírito Santo. Amém. Eles vão amar a Deus e não vão amar o mundo. Aleluia. Gente boa, cuide de sua família. Amém. Ô mestre, Podia orar por nós, oramos varão. dois. Então vamos. Oramos dois. Ok. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque eu sei que naquele que te conhece, o Senhor já plantou essa necessidade. E nós pedimos para o Senhor dar sabedoria ao Pai, piedade, unção de Deus. Amém. Às mães, Amém. aqueles que estão perto. Mas eu oro, Senhor, para o Senhor transformar nossos filhos e a geração de nossos netos. Oh, Deus. Eu oro para o Senhor elevar os pastores. E eu oro também para o Senhor abençoar cada cidade, Senhor, para que as cidades possam ter condições de que as igrejas tenham sua escola bíblica, seu discipulado com crianças, Amém. juniores e adolescentes. Eu oro Amém. também para que seja abençoado, que a terceira geração, Senhor, Oh, Deus. não se arrede do Senhor. Ah, Deus. Senhor, ajuda-nos a sermos pais, pastores transgeracionais. Amém. Que nossa presença e influência seja saudável Amém. para as novas gerações. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus amado, nós queremos te pedir um coração solícito, aberto, sedento, para nos voltarmos para a tua palavra. Que os valores do teu reino encontrem prioridade na nossa vida. Que tu nos dês sabedoria e criatividade para ensinar os nossos filhos, os nossos netos a tua palavra. Que as famílias, Deus, possam ter tempo para estar ao redor da mesa, com a Bíblia aberta e com os joelhos dobrados. Senhor. Que nos dês, Deus, a alegria de ver famílias todas comprometidas contigo. Possamos ver, Deus, nesse tempo de pandemia, igrejas sendo reavivadas pelo poder do teu Espírito. Sim, Senhor. E que um tempo novo de refrigério da tua parte traga as famílias aos pés do Senhor Jesus. Sim, meu para Deus. que haja salvação na nossa casa. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Sala de Prosa 2021. Ajudando você e sua família a andar mais perto de Jesus. Não esqueça de orar, hein? Pelo Sustância. Aliás, Preciso muito de oração. ele é o príncipe, né, menino? Eu estou aqui diante do príncipe. Que o Nós Senhor- estamos na presença do príncipe, que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, a razão da nossa Aleluia. vida. Né? Amém. Obrigado, hein? Fazer parte da família de Deus é a coisa mais fantástica. É exponencial. O Senhor te abençoe e te guarde. Gente, um abraço. Abraço, gente boa. Então no versículo 5 ele diz: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Nesses versículos aqui, nós encontramos uma declaração de amor, numa linguagem poética, em forma de metáfora, certo? Ou seja, Deus usando ilustrações, né, alegóricas, comparativas de aves, de plantas, de árvores, comparando ao seu tratamento para com o povo a partir dali. Por isso que ele diz aqui, né? Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Uma declaração de amor incondicional, conforme já afirmamos, né? Poética, usando uma linguagem metafórica. E essa ilustração, meus irmãos, de vegetal, você vai ver em outras partes da Bíblia. Por exemplo, no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 3, Cantares é um livro poético, e o autor, né, Salomão, ele diz: qual a macieira
entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Então, Deus compara o comportamento dos jovens como a macieira, não é? E ele diz isso aqui. Há muitas outras passagens que, Salmo 92, versículo 12, o justo florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro do Líbano. Oséias 10:1, né, que a gente estudou na última, penúltima semana, que diz lá, foi até o que ministrei esse estudo, que Israel era comparado a uma videira luxuriante. Luxuriante, está lá no capítulo 10, versículo 1. Nós estudamos aqui, mostramos o sentido dessa expressão. Israel estava muito envaidecido como nação, né? Muito cheio de muito luxo, muito riquifife, né? Como a gente costuma dizer. Ou seja, o Senhor está declarando que Israel voltará a ser comparado aos cedros do Líbano, vigorosa e frutífera, ou frutuosa. Agora, preste atenção, infelizmente não vai dar para a gente projetar aqui no Data Show, porque houve um probleminha lá no aplicativo lá do celular. Eu ia mostrar para vocês aqui no deserto, plantações, infelizmente não vai ser possível, mas plantações de flores no deserto, gente. Mangueiras no deserto, gente, que não chove, bananeiras, macieiras, uvas, cachos e mais cachos de bananas lindas, todas forradazinhas com um plásticozinho azul, porque os pássaros, quando a fruta estava ficando amarelada, os pássaros iam lá comer. Não sei se a irmã lembra, irmã Aurizete, irmã Cícera também deve estar lembrada, né? Aquelas pencas de banana grandes, forradas com um plásticozinho azul. E a gente perguntou, por que essas bananeiras estão assim? Porque as aves, os pássaros vêm aqui e comem, e essas bananas, no caso essas frutas, elas devem ser preservadas de não serem carcomidas, né, pelas aves. Bom, infelizmente eu não vou poder mostrar isso aqui, mas no deserto, aí você diz, pastor, e como é que se planta no deserto banana, maçã, uva, pera, e os cedros do Líbano e tudo lá, e como é que isso nasce, como é que isso cresce? Irmãos, Israel, por ser um país que não tem o que nós temos aqui no Nordeste, rios como São Francisco, rio como o Amazonas, não chove lá, é tudo, a terra é quente, terra estarrecida mesmo pelo calor do sol. O que é que eles fazem? Eles reciclam a água. Até a água do banho é reciclada. Não se perde uma gota d'água. O que é que eles fazem? Você vai ver no deserto muitos plantios até de algodão, tudo que você imaginar. E eles fazem uma irrigação. Eu não sei mais ou menos a espessura, mas é como se fosse um pouquinho mais grosso do que esse fio aqui. Eles colocam irrigação por gotejamento. Se tem um pé de coentro aqui, um pezinho de coentro, vem a mangueirinha e por gotejamento, não se perde uma gota d'água, cai exatamente no caulezinho daquela plantinha, seja coentro, seja o que for, verdura, seja o que for. E aí quando o sol bate, a semente cresce, se desenvolve. E aí Deus está mostrando aqui através desse versículo que eu li para vocês: serei para com Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio o lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Então Deus está fazendo uma promessa que vai fazer com que o deserto seja realmente frutuoso. E quando ele fala aqui sobre o cedro do Líbano, meus irmãos, lá em Isaías 35, versículos 1 e 2, nós encontramos que o Senhor fará com que, era isso que eu ia mostrar, o deserto ele se torne um pomar, frutuoso, cheio de vigor, né? E a terra, meus irmãos, se alegrará, o ermo exultará,
e crescerá como o narciso, florescerá abundantemente. Ele diz aí: jubilará de alegria e exultará, deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Quem vai a Israel vê isso se cumprindo hoje em nossos dias. Não precisa de muito tempo para trás não, hoje, agora, né? Pela graça de Deus, se Deus realmente abriu as portas para que eu esteja lá agora, no mês de junho, eu creio que eu vou trazer muita novidade para vocês, muita mesmo, muitas. Então o deserto hoje, meus irmãos, é realmente, agricultura, lavoura, você viaja no deserto, você vê plantios e mais plantios de tudo que é de coisas. Israel exporta flores para o mundo inteiro. Faz muitas décadas que Israel tinha um sistema desculpa eu estar falando isso aqui, para vocês terem uma ideia, eu estou dentro do texto. Um tipo de cultivo de tomate para exportar para o mundo inteiro. E as tomates, eles fizeram lá através de uma pesquisa, que as tomates geralmente são redondas, né? Mas eles fizeram com que as tomates ficassem quadradinhas, como uma caixa de fósforo, para ao serem embaladas, elas não ficassem estragando. Elas ficavam, davam um formato agora não estou lembrado a técnica que eles usaram, mas era tomates quadradas. Vocês têm uma ideia, o nível cultural, o nível de agricultura daquele povo. É um povo realmente que tem o conhecimento da palavra, é por isso que Deus os abençoa. Portanto, meus irmãos, o deserto florescerá sobre os cuidados de Deus. Uma terra quente como mas Deus faz com que ela seja frutífera e abençoada. É uma promessa que Deus faria com que Israel viesse a experimentar isso. No versículo 6, para a gente não ir muito longe, diz aí: estender-se-á os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Por que ele está falando isso aqui? Porque o cedro do Líbano, eles tinham uma fragrância e eram perfumados, de formas que quem se aproximasse iria sentir o cheiro da fragrância do cedro do Líbano, e Deus ia fazer com que Israel estivesse no futuro, essa promessa se cumprisse na vida deles, como nação. No verso 7, diz aí: os que se assentam de novo à sua sombra, voltarão e serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide, a sua fama será como a do vinho do Líbano. Essa promessa, meus irmãos, viria em decorrência da atitude deles se arrependerem, se reconciliarem com Deus. Então haveria uma mudança de atitude pela conversão comparada a uma nova aliança, pois a velha aliança eles haviam fracassado. A velha aliança eles haviam fracassado porque desprezaram a Deus. Vamos para o verso 8. No verso 8, para a gente, já estamos chegando no término, é o penúltimo verso. Versículo 8, o Senhor diz aqui: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Essa promessa, meus irmãos, é a única passagem na Bíblia que Deus se compara ao cipreste, a uma árvore. É a única passagem, não existe outra passagem na Bíblia, senão este versículo 8 aqui. Cipreste verde é o que o Senhor está prometendo que seria para o povo. Vou repetir o verso 8, estamos já concluindo. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou, o verbo ser, sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Por que o Senhor usou essa linguagem aqui? Sou como cipreste para vocês. Vamos ver, meus irmãos. Segundo
um certo comentarista, ele estava dizendo para o povo: olhe, numa terra seca como é esta, eu vou ser comparado ao cipreste verde, símbolo de vida. Ou seja, a infrutífera nação de Israel, que havia retrocedido por causa dos ídolos, mas como eles estavam se voltando e havia uma promessa de Deus, eles, ao abandonarem os ídolos, agora voltariam a ser prósperos. E o cipreste é uma árvore frondosa, ela cresce muito e ela dá sombra e frutos. Então ele está dizendo aqui que esta árvore frondosa, que provia uma grande sombra e proteção climática numa terra deserta, seca, é como se o Senhor estivesse dizendo ao seu povo: de mim procede o seu fruto, abrigo e provisão e todas as bênçãos que vocês necessitam. Portanto, é como se o Senhor estivesse dizendo: deixem os ídolos. O que é que vocês ganharam com os ídolos? Abandonem os ídolos. Eu tomarei conta de vocês. Eu me comprometo de cuidar de vocês. Eu serei esta sombra. Eu sou como uma árvore que nunca perde as suas folhas. Deus está dizendo isso para o povo. A minha misericórdia nunca falhará. Porque eles haviam atribuído aos deuses, pastor Júnior parece que foi num dos estudos, ministrou isso aqui, eles atribuíam aos deuses do Egito e da Síria, que tinham sido o motivo deles terem sido abençoados por esses ídolos. E Deus está dizendo: largue esses ídolos, abandone esses ídolos. No versículo que eu li para vocês: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Vocês não souberam reconhecer, não me deram graças. Mas eu quero dizer para vocês que essa promessa, ela cumprir-se-á na vida de vocês, quando vocês se voltarem para mim. Então no versículo 9, para concluir, este epílogo desafia cada um e a cada geração a considerar atenciosamente os caminhos do Senhor. Você quer ser abençoado? Obedeça, ainda que você sofra alguma resiliência para obedecê-lo, obedeça. Custe o que custar, porque Deus vai te abençoar. Provérbios 10, 29, ele diz aqui no versículo 9 que estamos concluindo: quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Nesse versículo 9, meus irmãos, nos lembra que está lá em Provérbios capítulo 10, versículo 29, o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. E aí eu quero, concluindo, dizer para vocês o seguinte: aqui nós vemos uma comparação antagônica. Sabedoria é uma coisa, insensatez é outra coisa. Aprendizado é uma coisa, rebeldia é outra coisa. Vida, já está dizendo, traz vida, e morte, luto e destruição. Certamente, eles escolheriam. Por isso que ele diz aqui: quem é sábio que entenda estas coisas. Isso aqui é um provérbio. Quem é sábio que entenda estas coisas. Quem é prudente que as saibas, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Concluindo, Oséias faz um apelo para o povo ouvir e ser resiliente, reconhecerem em tudo que dependemos de Deus. Por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E aqui eu tenho 5 coisas para que vocês analisem. Uma coisa é você ser sábio, e outra coisa é você ser inteligente. Alguém pode pensar que inteligente, a pessoa inteligente e sábia é a mesma coisa. Não, não é diferente. Uma pessoa inteligente é uma pessoa que tem faculdade de compreender. O sábio é aquele que tem o temor a Deus, conforme
conforme Provérbios capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Por isso que ele diz aqui, quem é sábio, quem entenda estas coisas. Sabedoria e inteligência. Prudência e precaução, ou ser cauteloso, é outra coisa. Amor e graça, diferente de ira de Deus. E amor e graça não por nossos méritos, mas porque o amor de Deus é incondicional. E penúltimo, a misericórdia, ela também tem o lado da justiça. E por último, a morte ou a vida. Provérbios 4,19 diz, o caminho dos perversos é como uma escuridão, nem sabe eles em quem tropeçam. Então, entre aquilo que você e eu tem conhecimento através da palavra, só resta-nos uma coisa, irmãos, é obedecer. Agradeço a sua teleaudiência e esperamos nos reencontrar amanhã, se Deus assim nos permitir.